Minutos. Hoje, aqui na Praça da Alegria, contamos com o professor Pinto da Costa. Muito boa tarde, professor. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco para nos falar da morte misteriosa de Manuel Pires da Rocha, um dono de um café que, segundo os populares, terá sido morto por motivos passionais. No entanto, a incerteza permanece porque ou foram motivos passionais ou um simples roubo. No lugar do Outeiro, em Vila Chã, o Café Juca está fechado há mais de uma semana. A razão está fixada numa das janelas. O funeral de Manuel Pires Rocha, o dono, já estava marcado para amanhã, de 29 de setembro. No dia 19, por volta da hora do almoço, o Sr. Juca, era assim que o conheciam, terá saído do café para ir às compras. O certo é que, desde então, o estabelecimento não voltou a abrir e o sexagenário nunca mais foi visto. Às 2h, 2h30, principalmente, houve pessoas que ligaram para o telemóvel dele por causa de abrir o café, clientes do café, para abrir o café e o telefone já não funcionava, já dava sinal de desligado. À noite, entretanto, a gente chegou do trabalho, chegamos aqui, o café estava fechado na mesma. Na terça-feira, de manhã, quando eu ia para trabalhar, vi o café fechado, achei estranho, quer dizer, o café fechado ainda, não aberto. Ao meio-dia igual, eu alertei logo a minha esposa, que é filha, alertei e disse, faça uma coisa com o teu pai, que o café está fechado. Só ao fim de 48 horas, como manda a lei, é que as autoridades iniciaram as buscas por Manuel Rocha. A espera não foi fácil e acabou da pior maneira. Terá sido uma espera difícil para a família. Sim, daí para a frente já começou a ser um bocado mais doloroso e eu fiquei a pensar logo no pior, porque ele sempre que saía de casa, para já, sempre que saía dizia, né? E depois, há uma coisa que é assim, ele, para onde fosse, levava roupa, tinha muita vaidade nele. E a gente achou estranho, não era normal isso. E a notícia, o pior, veio por telefone. Eu só confirmar que foi quando apareceu um cadáver aqui em Alvarães, a gente pegou, soube uma notícia à noite através até da internet, né? Pensámos o pior, só que corremos para lá, mas já não se conseguia saber que era o corpo tinha sido recolhido para o Instituto de Medicina Legal em Viana. Depois de manhã cedo, ontem de manhã, fomos logo a correr a Viana, reconhecer se o corpo era o dele ou não. O corpo foi encontrado com sinais de violência e em avançado estado de decomposição. Homicídio e roubo são duas teses em cima da mesa, uma vez que, além dos pertences do idoso, também o carro que conduzia naquele dia continua por aparecer. Mas na imprensa diária não faltam possíveis interpretações para o sucedido. Alguns jornais avançaram mesmo que Manuel Rocha seria mulherengo, comportamento que poderá ter estado na origem de uma possível vingança passional. A família não nega esta faceta do idoso, mas recusa acreditar que terá sido essa a razão para o homicídio. Não vou por aí. Eu acho que isto pode ser Há muitas maneiras de interpretar, não sei. Não consigo acreditar o que é que se passou. Sei apenas que, que acabaram com ele, o motivo não sabemos qual foi, só sei que, certamente, que ele não era este fecho que ele queria, não sei, não posso dizer o que é que se passou. Não tenho conhecimentos de nada, não posso. Agora é aguardar para que a Justiça dê um desfecho a isto. É aguardar que a Justiça investigue bem investigado, a ver se realmente encontra os culpados desta tragédia que aconteceu, tanto a ele como a família toda, em si. Para já, a família está a tentar lidar com este luto inesperado. Os familiares confiam na polícia e só esperam mesmo que, no final, seja feita justiça. Professor Pinto da Costa, já aqui o temos ouvido a defender as autópsias como meio muito assertivo para se conseguirem encontrar soluções para alguns crimes. Pergunto-lhe, é possível fazer uma distinção entre um roubo com agressão de um crime passional? Se realizarmos, como eu tenho preconizado, a autópsia médico-legal constituída por 4 partes, obviamente que algumas dúvidas que aqui pairam podem ser desvanecidas. Por exemplo, este aspecto do mulherengo. Sim. Mulherengo. Mas a autópsia consegue? Eu tenho a impressão que não vamos
Não vamos ver pela autópsia se ele era mulherengo. Pela autópsia está a referir-se ao exame do cadáver. Exatamente. A ver se ele era mulherengo ou não. Não, é que o aspecto da informação do exame do local, todo o aspecto circunstancial será importante. E eu penso que não se deve desvalorizar nenhum traço da informação, inclusive este. Mas realmente, se se pratica um homicídio neste género por um indivíduo ser mulherengo, haveria muito menos homens em Portugal do que aquilo que poderia parecer à primeira vista. Não me parece que seja uma causa justificativa para uma circunstância em que o automóvel desaparece. O facto do automóvel não desaparecer já dá uma configuração absolutamente diferente. Queria dizer do automóvel não aparecer, não é? Não aparecer. Também há aqui um aspecto que levanta-me certas dúvidas. Numa das informações jornalística, refere que o cadáver estava atado a uma viga de cimento de 2 metros de comprimento. Uma viga de betão com mais de 2 metros de comprimento e perto de uma centena de quilos de peso. Exato. Ora bom, isto tem que... É a única referência nesse jornal onde se fala na viga de cimento. Jornal de Notícias. Portanto, quer dizer, a autópsia já foi realizada, segundo dizem. Até os médicos que realizaram esse exame concluíram por homicídio, não sei como, mas o facto também o jornal relata isso. Portanto, é evidente que a frio falar em cimento junto ao cadáver ou pesos não quer dizer muito. Porque não quer dizer, em regra, pode ser homicídio, mas pode ser suicídio. Não digo com uma extensão deste tamanho, com centenas de quilos, mas é, às vezes, uma pessoa com ideias suicidas, tentando desaparecer, coloca pesos nos bolsos ou ata-se até algumas pedregulhas ou até mesmo pesos de balança. Não indica que fosse esse o caso, não é? Porque era uma pessoa vaidosa. De maneira nenhuma. Portanto, quer dizer, o problema de desaparecerem os pertences é a favor de homicídio. Parece que ele tinha relógios, que andava com muito ouro, etc., pela sua personalidade própria. De forma que, digamos, isto é uma história mal contada, consoante eu costumo dizer, para se poder inferir de alguma maneira. Não sei quais são os elementos que a polícia tem nesta ocasião, desconheço o relatório da autópsia também, que tipos de ferimentos. Fala-se que apresentava ferimentos, uma escoriação é um ferimento, uma equimose é um ferimento, uma facada é um ferimento, um tiro é um ferimento. Portanto, isso não está bem calibrado. Hoje, não sei, os assaltos hoje são maiores do que aquilo que nós estávamos habituados. Era um senhor que era proprietário do café, também não sabemos se o café foi assaltado ou não, só sabemos que o senhor apareceu morto perto dos Caulinos, afogado. Morreu afogado? Não morreu? Já estava morto e atiraram para lá. A causa de morte é que nós não sabemos ainda se os traumatismos, se foi atirado para lá e atado exatamente por uma questão de vingança. Numa das notícias dá essa ideia de que seria uma espécie de ultraje de exposição. Por outro lado, para que o cadáver não desaparecesse, estivesse ali seguro, estamos num campo das conjecturas. O que, na realidade, se pode tirar aqui de aspecto positivo é que, seja qual for a motivação, nós não podemos fazer, ou não devemos fazer justiça pelas próprias mãos. Acabou, digamos, aquela escalada da violência que gera violência, pois isso está ultrapassado. Hoje as sociedades estão organizadas, têm os seus sistemas próprios a funcionar melhor ou pior, mas têm os seus sistemas para realmente fazer justiça. Aqui, nesta altura, o carro, para mim, parece que será uma peça fundamental, sim, porque quem sabe até se, ao furtar o automóvel, se não seria um caso de carjacking, em que o senhor tivesse manifestado alguma oposição e, sem ideia prévia, tivesse havido necessidade por parte dos agressores de o matar e depois o carro ser o primo móveis de tudo isto. Eu acho que o tempo que vai permitir-nos ter uma ilação quanto ao desfecho judiciário em si mesmo. Nós temos uma polícia excelente, como já tenho dito, e, portanto, quer dizer, não será difícil. O problema, na realidade, será uma questão de prioridade e, sobretudo, um problema de ordem moral que nós temos que atender, não é? Quer dizer, a vida humana tem que ser respeitada, não é? Fosse por ser mulherengo ou não... Fosse qual fosse o motivo. Digamos, esta parte do mulherengo não me convence muito, não me convence muito, até porque
Tudo é admissível nesta altura, não é? Quem empregou essa palavra melhorengo até poderia ter explicado um bocado melhor, porque melhorengo pode ser um homem que gosta de muitas mulheres e anda com muitas mulheres, ou então até ser amaricado, porque tem os dois sentidos diferentes. Ora bom, mataram-no porque era melhorengo, era amaricado. Só se fosse por isso, não está bem explícito, nós podemos interpretar. É claro que este problema que nós falamos de melhorengo é mais compreensível pelos coisas. Era um Dom Juan, porque a própria literatura, até o fantasma da ópera tem de alguma maneira, e esse sentido está celebrado por muitos autores. Até o nosso Saramago fala num conto exatamente neste aspecto desse sucesso, deste problema, do sexo oposto. Não sei, efetivamente é um caso mais para já por resolver. Espero que este se venha a resolver. Pode até haver, digamos, alguma prova testemunhal, alguém que fale. Não sei se foi um indivíduo sozinho a fazer isto, se foi um grupo. Eu parto sempre daquele princípio que ajuda muito. Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Professor, também não podemos hipotecar a chance, a possibilidade de ter sido um crime por encomenda. Se levarmos em linha de conta o crime passional, alguém pagar para se vamos a nessa vingança... senda, então já estamos outra vez com o mulherengo. Alguém que, por um aspecto vingativo, tentou camuflar... Não seria como se fosse ao primeiro caso, já o deve ter lido. Exato, de alguma maneira, um crime passional, um crime por encomenda. Não podemos afastar essa hipótese ainda. Para isso é que talvez o encontrar a viatura, a pesquisa de impressões digitais ou de outros vestígios que lá se encontrem, até cabelos que não sejam do falecido, que possam pôr na pista de outra pessoa qualquer, digamos, neste rendilhado, poderá fazer-se o diagnóstico realmente diferencial exato. Eu digo que suicídio aqui estará posto fora de questão. O acidente também. Então, entre homicídio, suicídio e acidente, somos forçados cada vez mais a inclinar-nos para o homicídio. O professor lançou o apelo para que não se caia na tentação de fazer justiça pelas próprias mãos, mas está cada vez mais difícil de argumentar nesse sentido. Se não, lembremos-nos, por exemplo, do caso recente do Presidente da Câmara de Oeiras, que é preso e solto algumas horas depois. Pois, mas esse não foi morto. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da credibilidade que a justiça possa ter para qualquer cidadão. Ora bom, eu acho que a justiça que está nesse aspecto, que não estava no programa, mas está, está perfeitamente credível. Justiça pelas próprias mãos. Porque foram cumpridos os requisitos. As regras é que são capazes de não estar exatamente certas. Mas, porque eu costumo dizer que o nosso problema em relação com a justiça é que funcionamos como um carro elétrico. O carro elétrico, enquanto anda nos trilhos, tudo funciona bem. Se sai dos trilhos, não funciona. Aqui está nos trilhos, portanto, não foram cumpridos determinados requisitos de aplicar uma determinada pena no caso concreto do Isaltino Moraes. Portanto, não foi aplicada. Não foram seguidas as regras que diziam que enquanto não houvesse uma decisão do Tribunal Constitucional, que o processo não poderia andar. Este é um caso. É um caso curioso, aliás, este caso de Isaltino Moraes é um caso sui generis, é surrealista, porque se ele vier a ser condenado, o que eu duvido, mas se vier a ser condenado... Mas já foi. Ele recorreu da condenação. Condenado em última aplicação da pena. E com a aplicação da respectiva pena, sim. Porque condenados estamos todos a morrer um dia mais tarde. Sim, assim que nascemos. De forma que, exato, não há problema com isso. O problema está em que, se ele for condenado a aplicar a pena, vamos ter pela primeira vez em Portugal uma situação curiosíssima, que é um presidente da Câmara a dar despachos dentro da cadeia. Não sei que dia será, às quartas-feiras. Eu não sei se a Constituição o permite. Honestamente, não sei. Não proíbe. Ele não é destituído do seu funcionário. Eu não conheço. De Presidente da Câmara. Ele continuará como Presidente da Câmara. E enquanto for Presidente da Câmara, uma das funções dele é dar despacho. E, portanto, vai o secretário com a documentação toda para ele assinar como Presidente da Câmara. Porque também não há nenhuma lei que exija que o Presidente da Câmara despache no seu gabinete.
Não exige. Se for no corredor, ou na sala ao lado, ou no café, ele, a seu conta é a assinatura dela e o teor do despacho. Da forma que poderemos ter, hipoteticamente, já que este programa é um programa de curiosidades, um presidente da Câmara a despachar na cadeia. O que é de facto sui generis. Que eu não conheço outro caso, não sei se há mais. Não conheço. O mais provável é que na realidade. Que isso não suceda a mais nenhum presidente o mais de Câmara, provável, o mais provável é que se vá protelar tanto. A ponto de prescrever. Até prescrever, e depois de prescrever já não há problemas. Professor, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigada, professor Pinto da Costa. Obrigado.